Olá, sejam bem-vindos ao canal segurança.tv.br, uma iniciativa da Slalom Treinamentos que tem o objetivo de dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Esse movimento busca levar mais segurança às pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. No programa de hoje do Conexão Nordeste, junto com o meu parceiro aqui, Luciano, nós vamos abordar o tema SUSP para leigos, uma abordagem didática para a sociedade e a municipalidade. Luciano, seja muito bem-vindo aí, faça a sua abertura. Obrigado, Ramalho. Obrigado a todos aí. Meu nome é Luciano Nunes. Eu sou da EgiPro de Luciano Nunes e a gente trabalha com modelagem de projetos para segurança pública e privada. E hoje a gente vai reforçar aqui no canal Segurança TV, do programa Conexão Nordeste, a questão da temática SUSP, focando na questão do público e do privado, né? A importância que o SUSP hoje tem para a captação dos recursos. Bom, turma, muito grato aí aos seguros da comunidade que nos acompanham já há um bom tempo e os novos entrantes aí, a nossa nova audiência, sejam novamente muito bem-vindos. Gratidão aí por fazer parte desse movimento onde a gente busca levar mais segurança para as pessoas. Como o Luciano falou, nós vamos falar do SUSP e dar um SUSP para leigos, né, Luciano? Uma roupagem assim bem tranquila, onde a gente possa explicar e motivar, dar caminhos para buscar mais segurança, tanto para a sociedade como um todo, né, quanto para os integrantes da administração municipal. Acho que é essa pegada, né, que nós vamos levar hoje. Exatamente, com a linguagem simples e objetiva, né? A gente não vai tecer tanto questão de legislação, que o nosso público ele pode depois se esmiuçar aí na questão da legislação. O objetivo principal hoje é despertar, e como você fala, o SUSP para leigos, né? Mostrar o que é que o SUSP é e o que pode influenciar positivamente para os profissionais de segurança pública dos municípios. Bom, então eu acho que para iniciar, a gente pode criar uma analogia que, inclusive, está dentro da doutrina, né? Que é comparar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, com o de Segurança Pública. Você pode dar essa pegada aí para a nossa audiência? Sim. Posso até dizer que não vai ser tão difícil, porque eu vivi o SUS e vivi o SUSP, né? E conta um pouquinho da sua experiência aí no SUS. No SUS eu vivi o SUS, não porque eu sou médico, né? Porque a gente fez a implantação da Operação Lei Seca aqui em Pernambuco em meados de 2011 e a gente ficou até 2016. Então, eu falo que a gente entende um pouco do SUS e vê como uma experiência exitosa, porque os programas eles se comunicam, né? E tudo funciona de forma que a população ela tem os resultados esperados pelos programas, né? E aí, como nós éramos um programa também, a Operação Lei Seca, dentro da Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco, ele é um programa, então a gente participava ativamente das reuniões, né? E da questão das discussões de metas, questão de orçamento, como é que estava essa coisa toda. Então, eu digo que o SUS, ele é uma experiência exitosa, exatamente por quê? Porque ele traz todo um arcabouço de estratégia, de metodologia, que faz com que as engrenagens funcionem. O que acontece com o SUSP? Ele pode ter a mesma característica, né? Foi uma coisa criada em 2018, mas eu acho que não engrenou ainda, porque a maturidade que a gente tem no Sistema Único de Saúde, a gente não encontrou ainda no sistema de segurança pública. Principalmente por quê? Porque as pessoas elas não estão tão receptivas à questão de treinamento e aprendizado, que é uma coisa latente e constante no SUS. As pessoas estão sempre se reciclando, sempre em treinamento, porque a própria dinâmica do sistema de saúde exige essa modernidade. Já no SUSP, como a gente vai discutir hoje, ele carece exatamente da maior temática, que é o quê? Treinamento.
as pessoas entenderem o que é o SUSP para colocar ele em prática e servir a população. Essa é a minha temática. Não é incomum a gente ver no noticiário turistas que vêm até aqui ao Brasil e precisam ser socorridos pelo SUS, né, e tudo mais, e tecem elogios. A gente sabe que, pela administração, a gente tem vários desafios a vencer, o sistema não é perfeito nem nada, mas a gente tem 3 verticais aqui que sempre são destacadas, sempre são demanda de nós, né, os componentes da sociedade, que é educação, saúde e segurança. Aqui a gente está pegando essa analogia e esse depara entre a saúde e a segurança pública, porque, inclusive, da criação do SUSP, ele se baseou no SUS. Não é isso, Luciano? Exatamente. Eu gosto de fazer uma analogia interessante, Ramalho. A gente fez um curso de pós-graduação em gestão de manutenção, já virando para a parte de engenharia, e numa das cadeiras, que era planejamento e controle da produção, um dos professores falava o seguinte, que o SUSP é uma experiência tão exitosa no Brasil, e sui generis, né, como você falou, que os estrangeiros, quando vêm para cá, eles ficam perguntando como é que ela funciona. A gente acha que não funciona, mas funciona, porque lá tudo é pago. E uma das coisas que não sai da minha mente foi que o professor disse, o sistema de saúde pública dos países estrangeiros, europeus, ele tem um valor. Então, a vida tem um valor. Então, por exemplo, ele só vai gastar com uma vida X reais estabelecido no orçamento dele. Se a gente vier aqui para o nosso SUS, a gente vê que a divisão, né, ela é igualitária, ela procura abranger todas as classes, né? E você não tem um valor para dizer quanto você vai gastar naquela vida. Haja vista que toda a estrutura é montada para ser disseminada, entendeu? Então, eu acho bem interessante, fazendo um link com isso que você falou, para a questão do SUS, mas a gente não vai falar de SUS, a gente vai falar de SUSP. Mas antes de terminar o SUS, eu lembrei que a gente tem uma amiga comum aí do SAMU, onde você compartilha também essa vivência diária, né? Exatamente. A gente tem a Zilma, ela é técnica de enfermagem aqui do SAMU Recife, né, metropolitano, e ela está ligada diretamente nessa parte aí, tanto do SAMU, como no serviço de atendimento do Hospital Oswaldo Cruz, que é referência aqui em Pernambuco também. E ela é minha esposa. E ela é top, dá uns treinamentos até em Noronha, não é isso? Fernando de Noronha e tudo mais, para a base de lá. Os turistas que vão viajar para lá estão muito bem servidos, o pessoal está muito bem treinado lá. Bom, então, como o SUSP para leigos, vocês já entenderam essa analogia, né, e se depara. Então, o que a gente vê enquanto sistema na área de saúde, a gente vai ver aqui na área de segurança. A lei de 2018 é a 13765. O presidente Michel Temer, ele promulgou essa lei, instituindo tanto o SUSP quanto a política nacional, né? E você quer começar a falar um pouquinho? Porque aqui, para a nossa audiência, só para esclarecer, a gente não vai ficar falando de artigo, de estudo léxico da lei, nada disso. A gente tem que dar um papo reto para vocês aqui, para que vocês possam entender e ver como, de alguma forma, podem colaborar com o SUSP. Eu vejo que o SUSP, Ramalho, de 2018, como você falou, já foi uma solução embrionária, né? E que ele reviveu agora a questão da importância dele com a questão da municipalização da segurança pública, né? Onde os municípios eles passam a ser aquele ator principal para a captação de recursos junto ao SUSP. A gente tem um mantra que diz assim, ninguém mora só no estado, você mora na cidade. É na cidade onde é que moram as pessoas, onde é que estão os bairros, né? E onde é que se fomenta também o potencial econômico, né? Então, o SUSP, quando ele foi formulado lá em 2018, ele veio para fazer esse link entre Estado, governo federal e município para captação de recursos e para fortalecimento de uma política pública de segurança que influenciasse positivamente as demais políticas públicas, que podem ser educação, saúde, a parte de turismo, né?
Porque quando a segurança pública ela é fortalecida, ela tem uma reverberação positiva em outros segmentos, fortalecendo até também a questão da iniciativa privada, né? No tocante à questão de geração de emprego, mais renda, dinheiro circulando, economia local forte, né? Como você bem descreveu no outro programa, você tem aí um município aqui no Nordeste, que é Ipojuca, que você vai ter o metro quadrado mais caro do Brasil. Por quê? Porque ele tem uma segurança fortalecida que impulsiona a economia do turismo. Então, imagina isso quando você leva para uma cidade que tem um potencial industrial ou um potencial comercial forte. Então, muito bem colocado aí por Luciano. Então, para vocês entenderem, o sistema, ele fala das forças de segurança, elas atuarem em sinergia, colaborando nas operações umas com as outras e colaborando também com a troca de informações e de inteligência, a lato sensu, né, sobre informações. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele julga o ano passado, termina esse ano, acho que em fevereiro, e diz que as guardas municipais, acho que é o tema 656, se eu não me engano, que reverbera de aplicação geral em todo o Brasil, que as guardas municipais podem fazer operações de policiamento ostensivo sem conflitar com a atribuição das outras instituições. Então, sem entre aspas, passar por cima, né, fazer o serviço, mas ela tem uma ampliação de poder. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, 26 estados e um Distrito Federal, onde a gente tem 26 polícias militares, 26 polícias civis e tudo mais, aqui a gente tem a possibilidade de ter o número até de municípios, que são 5.570. Pela última pesquisa, a gente sabe que em torno de 1.300 municípios têm guarda e, dentre eles, uns 400 são guardas armadas. Quer pegar esse gancho aí e desenvolver? Sim, é interessante a gente entender que nessa capilaridade que você está falando, quando a gente fala de recurso e fala de captação junto ao SUSP, você vai entrar agora no que a gente reforçou lá atrás, né? Treinamento e capacitação desses líderes e gestores para como eles fazerem a captação de recursos, né? Ramalho deve lembrar que no passado a gente tinha a Senasp unicamente e você já tinha os formatos prontos de atas de adesão, onde aquele recurso ele já vinha carimbado e você só fazia escolher. Por exemplo, eu trabalhei aqui na parte de diretoria de apoio logístico, e quando a gente recebia uma solicitação de veículos, 1 milhão. Aí o cara dizia, você pode comprar 1 milhão de carro, pode comprar disso, daquilo, agora você só tem 1 milhão. Agora, qual é o carro que você pode comprar? Tá ali na ata. Só é você escolher e você vai somar. Então, não deixava muita flexibilidade para o Estado, aquele modelo, para ele escolher também tipos de produtos que fossem aderentes à sua área. Muitas vezes você conhecia porque você trabalhava com produto, mas eu me lembro muito bem disso, eu queria reforçar agora, Ramado, Sim. Que a gente recebeu umas picapes aqui que elas eram muito boas na Amazônia, mas elas não eram muito boas aqui no Nordeste. Só que quando foi feito o pregão na época, só tinha esse tipo de produto. E aí a gente começou a consumir, só veio descobrir isso depois que a gente começou a ter problema e a gente foi buscar o fabricante. Então a gente não tinha um produto adequado para usar aqui no Nordeste. Então, com o surgimento do SUSP, você tem N projetos que podem ser formulados e de forma customizada. Ou seja, imagine essa imensidão de municípios que tem aí, se você consegue fazer projetos que vai trazer aderência a perspectivas de melhorias da população local. É isso que eu queria reforçar na sua fala. É interessante isso que Luciano levantou, porque assim, a gente sempre prega aqui que toda aquisição de material, ela tem que vir acompanhada de um treinamento. Faz sentido, né, Luciano? Todo sentido, né? Exatamente. E também o produto ter uma validade para aquela região, entendeu?
Sim. Então, por exemplo, vai fazer aquisição de viatura, tem que estar especificado receber um treinamento, até para aproveitar que a capacidade da instituição, às vezes, não tem como formar todos os profissionais. Às vezes, o turnover de uma grande instituição, você não consegue fazer isso. Então, vai comprar um drone, tem que ter o curso de pilotagem de drone. Vai comprar armamento, pode ter, aliás, tem que ter o quê? Uma adaptação, e por aí a coisa vai. Então, fica a dica aqui para os gestores municipais que sempre quando for fazer uma aquisição, é extremamente recomendável que nessa especificação, especifique-se também o treinamento. Por exemplo, um exemplo é a compra de motocicleta e não dá treinamento básico para os profissionais, os pilotos das motos. Então, ensinar uma manobra simples, como um contra-esterço, evita que o profissional caia. Se ele cair, ele vai se machucar, vai ter o afastamento. Então, aí a cidade vai ficar com menos profissionais atuando na área de segurança. Então, faz muito sentido isso que... E fazer uma adaptação própria, né? Eu acho que no caso de Luciano, a gente soube, através aqui do movimento que a gente faz, o motorista policial, que alguns estados fizeram aquisição de picapes cabine dupla, 4x4, e aí o pessoal usava o diferencial, bloqueador, tração e tal, em deslocamento no asfalto. Então, para passar uma costela de vaca, coisa do gênero, tem toda uma técnica, uma angulação e tal, e você vai trabalhando nisso. Eu acho que para dar uma ilustração no que a gente falou aqui. Tá? Luciano, eu quero até pedir licença para você, e eu vou até pedir licença, inclusive, para a audiência, e vou ler o artigo 1º, só para destacar o finzinho dele, tá? Então, a lei, ela institui o SUSP, ela cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com a finalidade de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Agora vem as sacadas aqui que eu acho que deve desenvolver. Por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica, integrada dos órgãos de segurança pública e de defesa social dos entes, né? União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Agora vem a parte que eu quero destacar bem e ver como que a gente encaixa isso, vírgula, em articulação com a sociedade. Então, às vezes, nós, cidadãos, né, a gente acha que a segurança é um negocinho que a gente delega para as forças de segurança e eles que se virem para colocar em prática. Pôr em prática e proteger a gente e dar um jeito. Então, se a gente for buscar lá no SUS, não é bem assim, né? Como é que a gente vai procurar? Se a gente não fizer uma alimentação saudável, controlar as doenças e tudo mais, a gente vai baixar o médico, vai ter que procurar o médico. Então, a sociedade também tem responsabilidade em poder, pelo menos, compartilhar os meios que ela tem, como câmeras e tudo mais, que a gente está verificando aí. E o cidadão como um todo, individualmente, ele não pode dar bobeira, porque se está dando bobeira, vai ser escolhido no crime arbitrário como vítima. Não é isso? Isso. E uma temática forte que você falou aí, quando você fala a participação do cidadão, né? E a gente tem que entender que tudo está voltado para o cidadão, porque quando você faz um trabalho de excelência para uma cidade, para uma comunidade, você quer atingir o cidadão, aí fortalece aquilo que você diz muito, que é o SIS, né? Sociedade inteligente e segura, né? Onde a gente vai encontrar o quê? Essa interação. Por quê? Pode ser que uma solução para uma cidade seja de uma forma, mas para outra ela não se aplique totalmente na mesma linha. E aí a gente vai, quando você fala de compartilhamento, eu gosto muito de falar também que o ente privado, ele pode atuar positivamente também. Por quê? Quando a segurança pública é fortalecida no município, ele reverbera também positivamente nos setores econômicos, entendeu? Haja vista que pessoas também fazem o setor econômico rodar. E a gente quer garantir, inclusive, a segurança
das pessoas que trabalham nas indústrias, nos centros logísticos, por exemplo, extramuros, né? Então, é aquela segurança do trabalhador que sai aí, às vezes, 4h30, 5 da manhã, para pegar o ônibus e ir até o local do trabalho. A gente quer garantir essa segurança dele ir até o trabalho e voltar em segurança. Exatamente. Eu queria até pontuar um exemplo, né? Que às vezes a gente fica falando e o pessoal pensa que é besteira. Quando a gente estava comandando aqui o 11º, aqui na área de Casa Amarela, e a gente tem um bairro chamado Santana e tem um parque, e próximo a ele, assim, coisa de 1 quilômetro, tem um shopping. Certo. E o pessoal, quando fechava o shopping, geralmente por volta de meia-noite, aquele pessoal que faz a parte de organização tudinho, moravam do outro lado do rio, que a gente chama Capibaribe, que tem uma ponte que passa por esse... E o que acontecia? O parque fechava de 23 horas. E aí o pessoal apagava as luzes. E aí o pessoal desse shopping e de um supermercado, numa rede grande que tinha que, em vez de passar por dentro do parque, tinha que desbordar ele. E aí, tudo mal iluminado, o pessoal estava começando a ser assaltado. E aí, qual foi a solução que a gente foi chamado, não só pela comunidade, mas pelo pessoal do shopping? Certo. Porque eles já estavam sendo demandados para ou liberar mais cedo ou deixar eles do outro lado. E aí a solução foi simples. Por que vocês não deixam a luz acesa e o portão ele fica aberto até 1h da manhã? Sim. E aí o pessoal passou por ali. Você vê que são soluções simples, onde a gente pode ter o apoio do privado também para nos auxiliar. É isso. E a gente, como segurança pública, eu não tinha condições de botar uma viatura o tempo todo para ficar lá o motos passando. Então, e mesmo ele saindo de um ponto comum, por exemplo, no shopping, aí cada um vai para um destino, né? Então, não tem como a gente fazer escolta de um, por mais que a gente gostaria de fazer isso. Você me fez lembrar que a gente estava fazendo umas experiências de software, e um policial que trabalhava comigo, a gente fez uma sacada de fazer a transmissão da câmera do celular, como se fosse uma mini live, né? E ele começou a utilizar quando a esposa saía, ainda estava escuro da casa dele, ele conseguia monitorar através do aplicativo que a gente recomenda lá, o Life 360, e também através de imagens. Então, quando se aproximava alguém que estava meio suspeito e tal, ela já ligava até a lanterna do celular, e isso dava um efeito dissuasivo. Então, assim, a gente vai procurando fazer uma recombinatividade de soluções para poder atingir a segurança. Então, eu quero só dar uma primeira resumida aqui. É interessante e é saudável, e que todos entendam, principalmente a sociedade como um todo, que o Sistema Único de Segurança Pública, ele busca fazer essa sinergia entre as forças de segurança, agora incluindo as guardas municipais, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, existe a maioria dos infratores da lei, eles vão buscar a vítima mais fácil. Então, se a gente dá bobeira, se está distraído, se está muito focado no celular e tudo mais, vai aumentar as estatísticas, não é isso, Luciano? Exatamente. Eu gosto de falar muito isso porque quando você começa a analisar, às vezes, a questão de furto, né, a questão de roubos numa região e a faixa de horários, a gente tem que entender que o meliante ele sempre vai se valer da fragilidade da vítima que ele quer atingir. Sim. Então, não é que você vai conseguir resolver tudo, mas só em você estar atento, só em você participar mais, interagir mais com o ambiente e procurar essa proteção, com certeza você vai tentar minimizar. E o SUSP, ele visa exatamente isso, porque ele não é um sistema que vai lhe dar dinheiro para você comprar meio mundo de coisas e resolver o problema, não. Ele está dizendo que ele vai te dar um suporte, eu digo o município, né, para ele aparelhar aqueles funcionários, os guardas municipais, para viabilizar um trabalho de melhor qualidade. Mas a população, eu acho que é fundamental a participação dela em qualquer tipo de atividade ou programa que você vá desenvolver numa região.
A gente focou aqui nessa primeira parte, a pessoa como indivíduo, né? Passando essas orientações para os seus familiares e tudo mais. Mas a gente tem, por exemplo, os bairros, as associações de bairro, a gente tem os condomínios, a gente tem o Rotary, né? As Então, empresas, as as, empresas. as empresas, né? As escolas. Então, dentro desses grupos sociais que a gente frequenta, que a gente utiliza no dia a dia, há que se fazer também um fomento dessas questões. Não é imprimir uma cartilha com dicas e tudo mais e mandar o pessoal ler. A gente tem que convencer, porque a maioria das dicas de segurança, respeitosamente, o pessoal conhece, já ouviu falar, a imprensa já divulgou. Eu acho que o desafio, né, Luciano, é convencer as pessoas a mudar os seus hábitos e dar mais importância e entender que o seu guarda lá, ele não é, por mais que ele queira, ele não é onipresente, né? Exatamente. E uma coisa que a gente tem que entender é que a sociedade ela é mutável, né? Sim, Mas você tem que pensar sempre que o que você faz reverbera para o terceiro também. Então, muitas vezes a gente pensa no nosso mundinho e a gente esquece que não tem como controlar tudo. Mas se cada um fizer a sua parte, interagir positivamente, a gente consegue evoluir muito, fazendo uma sociedade assim mais integrativa e segura. bom, então a gente... agora, Luciano, como que o município, né, a administração municipal, e, como ele poderia potencializar os projetos de segurança que ele tem no município, para que ele vá buscar esse reconhecimento, inclusive da população, e que a população tenha esse aumento de segurança, e no jogo ganha-ganha, a população ganha porque o administrador municipal ele implementou uma segurança porque ele está ligado no SUSP, nas outras fontes de recurso, ele sabe escrever bons projetos e tal, e ele mesmo acaba, a sociedade ganha segurança e ele mesmo ganha, porque sendo reconhecido, a tendência, inclusive, é ele permanecer na administração em eleições futuras, não é isso? Exatamente. E o grande lance do SUSP hoje que eu vejo, e principalmente para os municípios, é os gestores e quem está integrado nessa cadeia administrativa, é entender os princípios do SUSP, como a gente está falando aqui de forma bem básica, o SUSP para leigos, né? E também se capacitar, Ramalho. Se capacitar, que eu digo o quê? O recurso ele está disponível, mas ele tem uma regra do jogo. Então, acho que cada um, lá dentro do seu município, ele tem que entender como é essa regra do jogo. E para ele entender, primeiro ele precisa entender o município dele. Porque não adianta você fazer projetos que não sejam aplicáveis. Só porque o município A ou B fez e recebeu recurso, aí eu vou fazer também, quando na verdade ele não vai ter uma aplicabilidade ali. Então a primeira coisa que eu vejo é você entender o que é o SUSP, montar uma estratégia dentro do seu município para você compreender as áreas que você pode desenvolver projetos e a partir daí você entender o que é fazer um projeto. Que aí eu passo para você para dizer aí o que é que a gente pode pensar hoje e o que foi que a gente já fez um pouquinho, né? O que é um projeto para a gente tentar captar esse recurso lá no SUSP. No programa anterior a gente falou do workshop que a gente fez em Caruaru, explicando até por que a gente não fez em Recife e tudo mais. E ali a gente deu uma palhinha, né? O pessoal que quiser ver em profundidade já tem o programa anterior aí, mas basicamente é isso, a gente, às vezes o gestor, ele quer muito, mas ele não sabe o como, né? O caminho das pedras. Então, de uma forma que um pouco mais técnica, a gente busca levar esse conhecimento para os gestores, para a população como geral, e o pessoal participar. No programa anterior, inclusive, tem um QR Code que a gente fala para os gestores que têm interesse para poder se inscrever. No final, eu vou pedir para a nossa parte aqui, para o diretor, para colocar o QR Code de novo
no programa aqui. Mas eu queria, antes de continuar desenvolvendo isso, Luciano, eu queria me socorrer da sua experiência como chefe do CIODES, porque lá, além do Recife, você estava baseado no Recife, mas você se comunicava com vários municípios, né? Então, conhecendo relativamente bem o estado de Pernambuco, e sem citar o nome dos municípios, mas você viu essas deficiências no dia a dia, né? E às vezes algumas soluções simples de se potencializar a segurança, né? Você pode compartilhar essa sua experiência lá? Porque Luciano cuidava do estado inteiro, né? Isso aqui não quer explicar para a nossa audiência? Aqui em Pernambuco, a gente tem o CIODES, que é o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, onde ele coloca o popular Copom, que vocês têm aí em São Paulo, né? Certo. E ele foi um legado da Copa, cujo objetivo principal era se transformar num local onde pudesse reunir todas as forças, polícias, né, Polícia Municipal, também os órgãos de emergência, para potencializar os atendimentos. Então, a gente tinha o 190 e tinha a questão das câmeras nos municípios, né? E o que é que a gente observava? Quando a gente não tinha essa integração, a gente tinha uma potencialização do não atendimento de ocorrências. Então, por mais meio que eu tivesse, eu não conseguia atingir a demanda do município. Quando a gente tinha uma integração com o município, muitas vezes, mesmo que pequena, por causa de uma guarda dele, mas ele conseguia fazer efetivamente o atendimento de uma Marinha da Penha, de uma perturbação do sossego, né? Isso já desonerava as guarnições para estarem em atividades mais de fronte, né? Tiroteio, combate de drogas, né? Além do que, quando você consegue essa interação com o município, ele é importante também que mesmo o município não tendo guarda, mas ele pode ter um trânsito municipalizado, ele pode ter um controle urbano que pode apoiar o policiamento lá para fechar um estabelecimento que está com som alto, que está com consumo de bebida irregular, questão de menores. Então, é uma caixinha onde lá no CIODES eu observava que a gente só conseguia escalonar a nossa produtividade e a qualidade dos nossos serviços quando a gente estava mais próximo do município. Até porque as ocorrências, elas nascem nos municípios, elas não nascem no estado todo. Então, isso é uma coisa assim bem latente, e quem vive CIODES, a gente conseguiu em 2021 fazer uma associação lá de todos os CIODES, onde a gente tinha a necessidade de socializar as boas práticas. Então, assim, um município trazia para a gente, de repente a gente estava fazendo isso aqui, e aí eu comecei a receber visita do cara da Paraíba, veio gente do Amazonas, né? Veio gente do Piauí, do Maranhão, para entender como é que a gente, com pouco recurso, a gente conseguia potencializar. E, na verdade, eu digo, não adianta tecnologia se você não tiver pessoas, e se não tiver pessoas engajadas e treinadas, né? Que é um outro ponto que eu acho interessante depois a gente reforçar. E você poderia dizer assim que o CIODES era como se fosse o centro de operações do SUSP? Porque, tava todos os serviços ali integrados, não estavam? O nosso aqui, efetivamente, ele não é totalmente integrado, né? Certo. Eu tenho 2 exemplos aqui que eu admiro, né? A Paraíba, por exemplo, né, com o nosso amigo Júlio César, o coronel, que está gerenciando lá. Pra você ter uma ideia, ele veio conhecer nossa estrutura. E aí ele pegou essa estrutura que a gente tinha, customizou, e hoje ele tem um baita de um atendimento lá, e ele conseguiu fazer com que a estrutura dele se dividir em 3 plantas. Então ele vai ter o central em João Pessoa, vai ter em Campina Grande e outro em Patos. E ele conseguiu exatamente fazer essa modernização com verbas do SUSP, que depois a gente pode chamar ele aqui e ele falar para a gente. E ele trabalha com esse pessoal integrado lá. E o outro exemplo é o Ceará, onde você vai encontrar todo mundo lá trabalhando efetivamente. Eu digo assim, no Ceará, o nosso amigo Aristóteles, ele consegue potencializar mais ainda, trazer essas prefeituras para dentro do município, auxiliando ele. Não, esses cases de sucesso a gente tem que trazer, sim, para eles ensinarem o como, né? E motivar isso.
Você está me provocando aqui, né? Falando que é Paraíba, não sei o que lá. O pessoal os seguros já sabe que meu pai era paraibano, né? Então, explicando para a audiência, eu tenho um pezinho lá na Paraíba e o Luciano fica me cutucando aqui. Quando eu fui, inclusive, conhecer a terra onde meu pai viveu, Bonito de Santa Fé, eu passei por Patos na volta e eu fui com esse olhar também na ida e na volta, né? De verificar as estruturas de segurança, uma rodovia estadual que corta a cidade com entrada e saída, como que eventualmente o Novo Cangaço ele poderia estar atuando ali, se tem um Banco do Brasil, se tem um Bradesco, os Uma Correios, Caixa Econômica Caixa Federal. Econômica. Então, tudo isso, quando acontece uma ação dessa do crime organizado, poxa, o risco de alguém se ferir é muito grande e o prejuízo que isso não causa, né? Inclusive emocional para toda a população. Então, às vezes, a implantação de alguma tecnologia mais dissuasiva na entrada e na saída da cidade, coisa do gênero, já faria muito efeito. E seria um exemplo, por exemplo, né? Exatamente. A gente tem um exemplo aqui, que eu gosto muito de citar, né, dentro do conceito de cidades inteligentes, que é a cidade de Serra Talhada, né, onde o pessoal lá compartilhava as câmeras com o batalhão e compartilhava com a gente aqui em Recife, através do IP. Então a gente conseguia ter uma visão lá da localidade, né? Aí você pergunta, pô, Luciano, tu estava em Recife, ficava olhando as câmeras de Serra Talhada. É porque às vezes tinha evento lá, por exemplo, eu tive a visita de um ex-presidente lá que era candidato e a gente precisava monitorar para saber o que o pessoal estava precisando de um apoio, alguma coisa, e a questão das rodovias também. Então, assim, a sinergia e a troca de informações e os cases, às vezes, eles não dependem tanto só de tecnologia, mas como você vai usar essa tecnologia a favor da segurança pública, entendeu? Bom, então, como a gente já está aqui indo para a última parte do nosso programa, fazendo a recapitulação e o resumo da segunda parte, né? Então, o SUSP para leigos na prática foram esses exemplos aqui que a gente foi pontuando um a um e repetindo. Ele visa ser um sistema, assim como o de saúde, o SUS, aonde cada um que for atuar, cada ente, né, União, Estado, Distrito Federal e principalmente os municípios onde as pessoas moram, ele possa estar atuando com a disponibilidade que ele tem. Às vezes ele tem, por exemplo, a guarda e tem a polícia militar, e às vezes até o efetivo da guarda é maior que o da polícia militar, não é isso, Luciano? Aqui em São Paulo acontece, às vezes, uma situação dessa. Aqui você pode pensar assim, mas a polícia militar sempre vai ser maior, mas vê, eu tenho mais de 140 municípios aqui. Então pode ser que numa cidade eu tenha uma guarnição e um efetivo de 3 homens por dia, enquanto eu vou ter na cidade 12, 10 viaturas, né? É um caso que acontece aqui com a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde o efetivo da cidade, da PM, é 2 guarnições e 3 motos, um exemplo, na época a gente estava lá, e a Guarda Municipal tinha mais de 10 viaturas motorizadas e umas 6 ou 7 motos. Então imagine se cada um falar assim, não, esse serviço não é meu, esse aqui não é, esse é seu. Então, nada mais inteligente, né, de ter esse sistema para que a gente possa, numa sinergia, numa atuação em conjunto, coordenada, na troca de informações, a gente possa levar mais segurança ao cidadão. Então, esse eu acho que é o objetivo principal aí da criação do SUSP. Do Recruta SUSP, que acabou de ser, ele é de 2018, né? Então, leva tempo até para poder maturar, não é isso? Exato. Eu gosto assim de dizer, e queria que fixasse muito na cabeça do gestor, né, que a grande arma do SUSP é você otimizar o recurso e saber como empregar ele. Às vezes a gente pensa, porque tem muito critério, tem projetos, tem isso, mas ver a camada de segurança que foi implementada ali para compliance, gestão de risco e uma governança inteligente, para que a gente evite que esse recurso que é nosso
seja usado de forma não compatível com o fim a que você deverá realmente usar, entendeu? Sim, e tudo que a gente está falando aqui, aos seguros aí principalmente, tudo que a gente está falando aqui em termos de segurança acaba reverberando na segurança escolar, na segurança dos turistas, na segurança de trânsito, na gestão da cidade como um todo, na melhor receptividade de turistas para alguns eventos que são sazonais, não é isso, Luciano? Além do que, aquela cidade que você consegue potencializar essa camada, ela vira referência, né? E vai atrair também investimentos, vai atrair turistas, como você bem falou. Isso melhorando, melhora também a qualidade de vida das pessoas, né? Porque vai estar injetando dinheiro na economia, trabalhos mais rentáveis e de melhor qualidade, né? E aí é um jogo de ganha-ganha, como você está falando, né? A gente impulsiona esse mercado a fazer com que esse município ele se torne cada vez mais fortalecido. É isso aí. Bom, a nossa audiência, o nosso programa de hoje foi SUSP para leigos, uma abordagem didática para a sociedade e para a municipalidade. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo o apoio do meu parceiro do Conexão Nordeste aqui, Luciano Nunes, da Engepro de Luciano Nunes, e passo a palavra para ele fazer o nosso fechamento. Lembrando a todos aí que o movimento SUSP, ele é para o Brasil todo. Então, isso que a gente está falando agora, ele se aplica tanto aqui no Nordeste, como no Sul, no Sudeste e no Norte. Vamos buscar capacitação que a gente vai evoluir muito, pessoal. Ok, então. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu. Valeu.